Olá, estamos começando mais um programa Quadrangular, uma igreja em ação. Eu sou o pastor Carlos César e você vai ficar agora com uma mensagem pregada num dos nossos cultos na nossa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, que fica lá no Jardim Novo Horizonte, em Sorocaba, na rua Pascoal Augusto Verlangieri, número 75. Eu gostaria que você abrisse o seu coração para Deus, que você permitisse que essa palavra entre no teu espírito, na tua alma, e a minha oração é que Deus possa abençoar você, abençoar a sua casa e abençoar a tua família. Fique agora com esta mensagem da Palavra de Deus. Salmos 119, nós vamos ler a partir do versículo 9 em diante. Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Fala comigo, observando conforme a tua palavra. Versículo 10. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Fala comigo, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Fala comigo, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Compartilhe comigo também o texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 6. 1 Samuel, capítulo 6, versículo 10. Diz assim: E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom o geteu. Fala comigo, a casa de Obed-edom o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu. Quanto tempo? Quanto tempo, igreja? Fala forte, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua. Abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Fala para o seu irmão aí, a bênção não é só para você. Fala para ele, também é para sua família. Fala para ele, você vai ser abençoado, mas sua família também será. E o versículo 12 diz assim: Então avisaram Davi dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom. Fala para o seu irmão, o Senhor vai te abençoar. Fala comigo. E a tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Fala para o seu irmão aí, o Senhor vai abençoar a sua família e vai abençoar tudo que você tem. Amém? Fecha tua Bíblia, fecha seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, essa é a tua palavra que é viva e poderosa. Fala ao nosso coração, que não seja pelo muito falar, mas pelo teu Espírito Santo, que já se faz presente no nosso meio. Que cada um de nós saiamos desse lugar tocados pelo teu poder e pela tua unção. Usa os meus lábios, a minha voz, tudo que é em mim, para falar da tua palavra. Unja os nossos ouvidos e o nosso coração. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Você sente aí, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, bendizendo ao Senhor, ao nosso Deus e Pai. Irmãos, lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 4, a Bíblia nos fala a respeito daquilo que havia na arca de Deus, na arca da aliança. Nós temos convencionado aqui na nossa igreja, na verdade, isso é o que a Bíblia nos ensina, que a arca representa a presença de Deus. Fala comigo, a presença de Deus. A presença de Deus é fundamental na nossa vida, na minha vida. A presença de Deus faz toda a diferença. Eu não quero fazer nada na minha vida se a presença do Senhor não estiver comigo. Se a presença de Deus está comigo, eu muitas vezes enfrento situações difíceis. Muitas vezes a gente passa por desertos, a gente passa por lutas, mas a presença do Senhor está conosco. Por isso que Moisés vai dizer isso
Lá no livro de Êxodo ele fala, olha Senhor, se a tua presença não for conosco, não me deixe subir daqui. A presença de Deus é fundamental. Quem era esse Obed-edom? Era um escravo. Era um homem que nem nome se relata a respeito do nome dele. Fala da origem. Um edomita, um geteu, alguém que era de Gate, alguém que era humilhado, alguém que vivia na beira do caminho, alguém que era desprezado, alguém falava assim, olha, se esse Obed-edom morrer, não vai fazer falta nenhuma. A arca já havia levado Uzá. Uzá já havia morrido, porque tocou na arca com imprudência, porque tocou na presença de Deus com imprudência. Mas Obed-edom não. Ele recebe a arca na casa dele. E nós temos ministrado durante esses dias a respeito dos elementos que tem dentro da arca. Porque nós já vimos que a arca fala de Jesus. Fala comigo, a arca fala de Jesus. A arca fala da presença de Deus. Quem hoje é a arca de Deus aqui na terra? Bata no peito e diga assim, eu sou. Eu carrego dentro de mim a presença do Senhor. A Bíblia diz, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que nós somos a habitação de Deus. Amém, irmãos? Nós somos casa espiritual de Deus. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Por isso que a gente tem que cuidar desse templo, desse corpo, dessa habitação. E nós temos falado daquilo que aconteceu na vida de Obed-edom, dos milagres que ele viveu. O primeiro milagre foi a provisão, foi o maná que está dentro da arca. O maná que fala do pão, fala do pão vivo que desceu do céu, fala do próprio Jesus, fala de algo que eles recebiam enquanto eles estavam no deserto. E Deus providenciava para eles o maná. E o maná é o que é isso? É uma surpresa daquilo que Deus faz. Nós falamos a respeito da vara de Arão que está dentro da arca, que fala do milagre instantâneo que acontece de um dia para o outro. Algo que para se plantar numa terra boa se daria em 5 anos. No outro dia, Deus exalta Arão. E eu quero profetizar, querido, que assim como Arão foi escolhido de Deus, você é um escolhido do Senhor, diga aleluia. E hoje, irmãos, nós vamos falar do terceiro elemento que estava dentro da arca. Fala comigo, as tábuas da lei. As tábuas da lei fala do mandamento, fala da palavra de Deus. Deus escreveu nessas tábuas com o próprio dedo. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. Faz assim, inspirada. A palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo, inspirada por Deus. É Deus dentro do homem. É Deus dentro de nós. A palavra de Deus, ela nos dá uma direção, ela nos dá um caminho para que a gente siga, para que a gente trilhe. Muitas pessoas, às vezes, vivem como este Obed-edom vivia. Ele vivia à beira do caminho, mas no dia que a presença de Deus entra na casa dele, ele descobre o caminho. Diga aleluia. Fala comigo, o caminho é Jesus. João 14,6, Jesus diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim, através de Jesus Cristo. Querido, só Jesus pode te levar à salvação, só Jesus pode te levar a viver a vida eterna, só Jesus pode te levar a trilhar por um caminho de vida.
e um caminho de vida em abundância. Diga aleluia. Sabe, irmãos, na beira do caminho, você só vive de migalhas, você só vive de miséria, você só vive de esmola. Na beira do caminho, você não é alguém que as pessoas enxergam e citam o seu nome. Mas na beira do caminho, você é alguém que as pessoas passam, às vezes passam de largo, às vezes nem sabe que você existe, às vezes você nem é contado, porque você está na beira do caminho. Mas quando você encontra Jesus, querido, quando você encontra a presença de Deus, quando você recebe a presença de Deus, você está trilhando um caminho que é Jesus, você está trilhando um caminho de salvação. Queridos, a presença de Deus, ela é tudo na nossa vida. Diga aleluia, diga graças a Deus. Jesus fala, olha, a minha palavra é a verdade. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, que sai da boca de Deus, como está escrito lá em Deuteronômio capítulo 8. Jesus cita isso para o próprio diabo. A palavra de Deus tem que estar dentro do nosso coração. Fala comigo, Senhor, diga forte, Senhor, a tua palavra eu escondi, eu guardei no meu coração. Sabe, querido, o coração fala da sede das nossas emoções, fala da nossa alma, fala do nosso entendimento. O coração aqui fala da nossa confiança, fala do nosso sentimento de entrega total, de rendição total. Eu sou rendido ao Senhor, eu confio em Ti, Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos. Quando este Obed-edom recebe a arca da aliança, ele recebe a presença de Deus. A Bíblia diz que o Senhor abençoou toda a sua casa, toda a sua família. Irmãos, quando fala casa, está falando da família. A Bíblia diz que quando Noé entrou na arca, entrou Noé e toda a sua casa. Ou seja, entrou Noé, entrou a esposa dele, Sem, Cão, Jafé e as 3 noras. Foram salvas naquela arca. A Bíblia diz que quando Zaqueu recebe a Jesus, Zaqueu é salvo. E a família de Zaqueu também é salva. A Bíblia fala lá em Atos 16, aquele carcereiro de Filipe, ele está próximo a tirar a própria vida. Mas Paulo e Silas falam para ele, olha, você não precisa fazer isso. Não tira a sua vida porque nós estamos aqui. Ele fala, o que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu faço para ser salvo? E eles respondem, olha, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a sua casa. Querido, a presença de Deus vai salvar a sua vida, mas vai salvar também a sua família, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, eu não sei o que você deixou na sua casa, eu não sei o que você deixou na sua família, eu não sei o que você tem deixado, mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus está aqui neste lugar, porque a Bíblia diz que onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei presente. Quem crê que o Senhor está aqui, diga aleluia. Jesus está aqui, tão certo como o ar que nós respiramos. Sabe, irmãos, a Bíblia diz, lá no livro de Marcos, capítulo 5, a Bíblia vai falar de Jairo, um homem que era o principal da sinagoga, um homem que era importante, mas a Bíblia diz que a filha dele estava enferma, e a Bíblia fala que a filha dele tinha 12 anos, e Jairo era um homem rico, era o principal da sinagoga, era um homem importante, todo mundo sabia o nome dele, mas ele falou, olha, minha filha está enferma, e ele sentia que aquela enfermidade era séria. Ele falou, olha, eu vou até Jesus, para que ele imponha as mãos sobre a minha filha e ela seja curada.
E a Bíblia diz que ele vai até Jesus. E no versículo 22 do capítulo 5 de Marcos, a Bíblia diz: e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: a minha filha está moribunda, rogo-te que venhas, e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E no versículo 24, a Bíblia diz: Jesus foi com ele. Fala comigo: Jesus foi com ele. Diga forte: Jesus foi com ele. Quem crê que a presença de Deus tem que estar com você, diga amém. Querido, sem a presença de Deus nós não somos nada. Hoje nós não andamos com esta arca pendurado por aí. Nós não andamos com um caixote de madeira como esse aqui pendurado. Hoje a presença de Deus tem que estar dentro de nós. Jesus tem que estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Quem crê nisso, diga amém. Você tem que valorizar a presença de Deus. Você tem que valorizar que Jesus vai com você nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele está com você. Ele quer ir com você. Ele quer caminhar com você. Ele quer andar com você. Sabe, irmãos? E quando a gente recebe a presença de Deus, a gente precisa valorizar ela. A gente precisa valorizar a presença de Deus. A Bíblia fala de um homem que não valorizou a presença de Deus. Um homem que, quando recebia o Espírito Santo, quando estava com a presença de Deus, era forte. Vencia guerras, vencia batalhas, vencia lutas. Era um consagrado chamado Sansão, um nazireu de Deus, um separado de Deus. Quem aqui é separado do Senhor, diga amém. Quem foi escolhido por Deus, bata no peito e diga assim: Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor me escolheu. Sabe, querido, eu sou escolhido de Deus, eu sei disso, mas todos os dias eu oro ao Senhor: Pai, eu quero valorizar a Tua presença, eu não quero desprezar a Tua presença. Eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor está caminhando comigo, mas eu não quero desprezar a Tua presença. Às vezes, irmãos, a gente despreza, às vezes a gente erra, e sabe o que a gente precisa ser? Sincero com Deus, sincero. Todas as vezes que a gente ora a Deus, a gente tem que orar com sinceridade ao Senhor: Pai, o Senhor sabe, Deus. Às vezes, irmãos, a gente peca no varejo e pede perdão por atacado. Às vezes a gente faz isso. A gente vai pecando, como alguém disse aqui, 10, sei lá quantas vezes por dia. E a gente pede perdão por atacado. Senhor, perdoa todos os meus pecados, conscientes e inconscientes, falados e não falados. Mas às vezes, irmãos, Deus quer a sua sinceridade. Que você tenha desejo de mudar de vida verdadeiramente. Que você tenha desejo de melhorar. A Bíblia diz que Sansão era alguém poderoso, era alguém forte, mas que um dia brinca com o pecado. Dura coisa é brincar com o pecado. Às vezes, irmãos, a gente se acostuma com a presença de Deus, e às vezes as pessoas querem brincar com o pecado. E dura coisa é brincar com o pecado. Eu dizia hoje, aqui no nosso treinamento, pela manhã, que a gente tem que viver a nossa vida todos os dias como se fosse o último dia. Todos os dias como se fosse o último dia. Porque um dia, fatalmente, nós vamos acertar. E ele será o último dia. Amém, irmãos? Então, dura coisa é brincar com o pecado. Sansão foi alguém que brincou com o pecado. Que brincou com o erro. Se deitou com Dalila. Não seguiu o conselho de seus pais. A Bíblia diz, irmãos, que Sansão começa a sofrer. Versículo 20. A Bíblia diz que Dalila fala para ele: olha, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. A Bíblia diz que naquele momento ele já tinha perdido o seu cabelo. O Espírito Santo já havia se retirado dele. E a Bíblia diz que ele desperta do seu sono e disse: sairei desta vez como antes me livrei. Porque ele não sabia
que já o Senhor se tinha retirado dele. Fala comigo, a presença de Deus tem que ser valorizada. A presença de Deus tem que ser cuidada, zelada. Sabe o que acontece, irmãos? Sansão dá um salto, ele fala, olha, eu vou ficar livre como fiquei das outras vezes. Mas ele não fica. A Bíblia diz que os homens chegam, amarram Sansão, ele fica amarrado. A Bíblia diz que eles pegam uma faca e cegam os olhos de Sansão. Ele, a partir daquele momento, é um homem cego, não enxerga mais nada. Sansão vai agora virar escravo. Sansão vai começar a sofrer, porque brincou com o pecado. Mas Sansão, um dia, ele se arrepende, e ele clama ao Senhor. Ele fala, Senhor, eu quero ficar livre. Senhor, me perdoa. Senhor, mais uma vez. E a Bíblia diz que o Senhor perdoa Sansão. E a morte de Sansão é uma morte gloriosa, porque Sansão se arrepende. Queridos, quando Jairo chega para Jesus e conta do problema dele, da necessidade dele, da luta dele, a Bíblia diz que Jesus vai com ele. Fala comigo, a presença de Deus está dentro do meu coração, está dentro da minha alma. Senhor, fala comigo, Senhor, continua comigo nesta caminhada. Mas no meio do caminho alguém chega e fala para Jairo, ó Jairo, esquece, não incomode mais o mestre. Por que você está indo? Você deixou sua filha enferma na sua casa? Foi, estava enferma, estava doente. Pois é, mas agora eu quero falar para você, sua filha não está enferma não, sua filha já morreu. Sabe, irmãos, talvez você está clamando aqui por alguma coisa, e você fala, puxa, mas já morreu, não tem mais jeito. Sempre tem alguém querendo fazer você desanimar. Deus está falando aqui, irmãos, para nós, que em 90 dias, um grande milagre vai acontecer na tua vida. Quem tem fé para viver isso, diga amém. Em 90 dias você vai viver um grande milagre nessa campanha. Mas alguém chega para você, Jesus está indo com Jairo, alguém chega para ele e fala, olha, para que você vai incomodar? Sua filha já morreu. Mas Jesus vira para Jairo, e Jesus fala para ele, olha Jairo, não tema Jairo, crê somente. Querido, o temor, o medo, quer roubar a nossa fé. O medo, a insegurança, a dúvida, quer tirar a nossa fé. Mas Jesus fala para Jairo, Jairo, não temas. Meu irmão, Deus está falando para você nessa noite, querido. Eu não sei o que tem te assustado, eu não sei o que tem te amedrontado, mas Deus está falando para você nessa noite. Meu irmão, não tenha medo, não tenha medo, meu irmão. Sabe por quê? Porque você não está sozinho. A presença de Deus está dentro de você. Jesus está com você. A presença do Senhor, a palavra de Deus está dentro do teu coração. Meu irmão, se Jesus falou para Jairo, eu vou com você, Jesus fala para você, eu vou com você, meu irmão. Ele não vai com você para que você viva uma derrota, mas Ele vai com você para que você viva um tempo de honra, um tempo de vitória, e a nossa vitória será eterna para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Jesus fala para Jairo, Jairo, não tema Jairo, creia somente. Mas talvez Jairo podia falar, mas agora minha filha está morta. Querido, eu não sei o que está morto na tua vida, mas se Jesus estiver com você, meu irmão, tudo que estiver morto vai ressuscitar para a glória do Senhor. Quando eles chegam na casa de Jairo, a Bíblia diz que havia choro lá, porque a menina havia morrido, porque a menina estava morta. Mas Jesus fala, olha, vocês não precisam chorar, porque a menina não está morta, mas ela está dormindo, ela vai ressuscitar. Sabe, irmãos, quando Jesus fala isso, as pessoas dão risada dele. Eu quero dizer uma coisa para você, querido, tudo aquilo que o diabo tem falado para você que está morto, Deus está falando para você nessa noite, não está morto coisa nenhuma, está dormindo e vai ressuscitar em nome de Jesus. Ainda que esteja morto, vai ressuscitar para a glória de Deus. Deus vai restituir na tua vida, em nome de Jesus.
Quando Jesus fala isso, as pessoas deram risada. Não importa, meu irmão, se pessoas estão dando risada de você, se alguém tem zombado de você, se alguém tem falado para você, olha, não vai dar, você não vai vencer. A Bíblia diz que Jesus tira todos os incrédulos de lá. Jesus só deixa entrar os pais da menina, Pedro, Tiago e João. Sabe o que é isso, querido? Não adianta você ficar compartilhando com aqueles que não creem. Sabe, querido, compartilhe com quem está com você em oração. Jesus levou com ele dentro da casa de Jairo, só Pedro, Tiago e João. Você está numa campanha de fé e de oração. Eu gostaria que você saísse daqui tendo convicção da tua vitória em nome de Jesus. Se Jesus está com você, Jesus nunca entrou num lugar, irmãos, nunca entrou num barco que todo mundo afundasse. Quando Jesus está no barco, o barco não afunda. Quando Jesus entra na casa, a miséria vai embora, a febre vai embora, a morte vai embora, porque Jesus está na tua casa. E eu quero profetizar, querido, que assim como Obed-edom recebeu a presença de Deus, Jairo recebeu Jesus na casa dele, e a filha que estava morta, Jesus disse, olha, Talita cumi, menina, te digo, levanta-te. E a menina levantou. Querido, tudo que está morto, tudo que está dormindo na tua vida, vai ressuscitar em nome de Jesus. Quem crê nisso, glorifica e exalta o nome do Senhor. Bem forte aí, aplauda Jesus, porque vai ressuscitar. Olha, nós vamos orar agora, ao encerrar essa programação. E eu gostaria que você, se você puder, pegue aí agora um copo com água na sua casa. Eu gostaria que você entrasse em oração comigo, para que nós juntos fizéssemos essa oração. E eu vou clamar ao Pai para que Ele possa abençoar a sua vida. Feche seus olhos. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, eu levanto esse clamor a Ti, por essa vida que muitas vezes, ó Pai, neste momento, ao ouvir essa palavra, ao invés, Senhor, de ter um dia produtivo, teve um dia talvez de cansaço, de depressão, ó Deus, um sentimento de tristeza, ó Deus, quem sabe muitas vezes até um sentimento de morte. Meu Pai, mas a minha oração é para que o Teu Espírito Santo invada agora este lar, invada agora esta casa, invada agora essa vida, meu Pai, este coração. Em nome de Jesus, Pai, eu consagro agora esta água, este copo com água, e declaro, meu Deus, que esta água se torna a proteína de Deus, que vai trazer cura, cura emocional, cura, Deus, na fé, cura na alma, cura, Senhor, desta enfermidade, quem sabe este câncer, quem sabe, ó Deus, essa doença que já foi sentenciada por um médico. Oh, meu Pai, na autoridade do Teu nome, eu declaro a Tua cura, eu declaro a Tua bênção, meu Pai. Eu abençoo cada família, oh, meu Pai, que quem sabe está me assistindo agora, que está me ouvindo agora. Deus, toca, meu Pai, aonde chega o som da minha voz, cura, liberta, meu Pai. Eu ligo aqui na terra, está ligado no céu, a cura, a libertação, a restauração. Todo este mal agora vai embora em nome de Jesus. E eu consagro este copo com água agora, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Você pode agora tomar, participar deste copo com água, em nome de Jesus. Amanhã a gente está de volta, nesse mesmo horário. E se você puder, compartilhe com seus amigos a respeito da nossa programação, a respeito do nosso programa Quadrangular. Uma igreja em ação.